Ô Celso, então assim, é, eu vou tentar traçar aqui então, primeiro fazer a referência aqui, né, aos concorrentes que a gente vai abordar, né? Então eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho da ProSoft, da Alterdata, da Domínio, SCI, e eu criei um outro aqui chamado, assim, na verdade eu coloquei como outros mesmo, né, cara? Ele está aqui nesse universo, Contimatic, Folhamatic, Sage, enfim. Vamos lá. Para a gente falar então um pouquinho das características de cada um dos concorrentes, né? Começando pela ProSoft aí, tá? O que eu observo como principal dificuldade, tá, nessa solução? Primeiro é o fato da ferramenta estar extremamente obsoleta, tá? Tá parada no tempo. A estrutura tecnológica utilizada gera uma série de gargalos para o ambiente que utiliza a solução. Só para você ter uma ideia, são 3 bancos de dados que são utilizados tentando se entender dentro do sistema. Você tem o primeiro de todos lá, que é o Bitriv, você tem lá o Pervasive SQL, e você de quebra ainda tem o último lá, que é o SQL Microsoft. Então, você imagina 3 bancos de dados mandando informação um para o outro, o quão complicado é você ter ferramentas, assim, você tem empresas ali que têm um alto volume de processamento. Então, assim, cara, não tem escalabilidade, não tem produtividade, perda de conteúdo. Então, tudo isso são características dessa solução, tá? Passa longe todos esses processos que a gente comentou dentro do Questor, que é esse conceito de robotização, automatização, isso não existe, tá? O processo dentro do sistema também não é um processo intuitivo, então o usuário tem que dar inúmeras voltas para que as coisas efetivamente aconteçam, tá? Então, se você, por exemplo, não sei se tem que entrar tanto no detalhe, tá, Celso? Mas vamos pegar aí, se não for, depois vocês cortam. Mas vamos pegar um exemplo da folha, e aí vamos fazer um comparativo com o Questor. Olha que loucura. Para você processar uma folha no ProSoft, você faz separado funcionários, sócios, autônomo, calcula o resumo de tributos, emite as guias dos demonstrativos, gera as informações por social, faz soma de acumulados para alimentar os dados na ficha financeira. São 7 processos. Se a gente pensar no Questor, processa a folha. Nesse processo já está tudo ali dentro, funcionário, sócios, autônomo, tributo, já vai tudo. Faz a emissão das guias dos demonstrativos, gera as informações por social. Então, são 7 processos no ProSoft e 3 processos no Questor. Tá? Falei de soma de acumulados. É um dos maiores geradores de diferença que existem dentro do ProSoft. Por quê? A cada término de folha, você vai lá e realiza essa soma de acumulados. Então, eles pegam todos os valores processados e levam isso para uma ficha financeira. Se, porventura, você precisar reprocessar uma folha e esquecer de refazer a soma de acumulados, o recibo fica com uma informação e a ficha financeira fica com uma outra informação. Na hora que você vai gerar RAIS, DIF, aí, filho, é diferença para todo lado. Tá? Então, assim, se eu posso fazer um resumo, parou no tempo. Tá? Não houve evoluções tecnológicas que trouxessem uma produtividade maior para quem utiliza a solução. Tá? Fora o ponto de entregar uma vulnerabilidade muito grande para o ambiente onde o sistema está instalado. Tá? Você precisa liberar a permissão de administrador, você precisa compartilhar a pasta, então tudo isso faz com que o ambiente fique vulnerável. Tá? Eu estou lembrando de alguns pontos aqui, tem inúmeros, tá? Não sei se eu precisar listar todos, mas enfim. Não, pode listar o máximo que você puder. Só a gente, quando você parar de falar de ProSoft e for mudar, aí eu vou cortar e vou abrir outra gravação, tá? Beleza. Então, assim, tem um ponto que o usuário reclama bastante, né? Toda e qualquer operação que você vai executar, seja no fiscal, no contábil ou na folha, você sempre está condicionado a um exercício social. Então, olha que loucura. Um cliente liga para o escritório e te pede para você gerar uma relação de faturamento de junho de 2021 a junho de 2022. Você não consegue gerar um relatório. Você tem que ir lá no F3, colocar lá 2021, gera de junho a dezembro, troca o F3 para 2022 e gera de janeiro a junho. Por quê? Porque a ferramenta está condicionada a um funcionamento com base em exercício social. Então, o que eu gero compreendendo de janeiro a dezembro, ok.
Se eu precisar envolver mais de um período, eu tenho dificuldade. Tá? Backup. Para você fazer o backup da solução, ninguém pode estar usando o sistema. Tem que todo mundo fechar o sistema no escritório para daí sim você acionar lá a realização do backup. Né? Para a gente na Questor, cara, é indiferente. O cara pode estar trabalhando, pode estar tudo pendurado no sistema. Você quer fazer o backup, você entra e faz. Tá? Escalabilidade. Tem algumas provas de conceito que a gente fez comparando, né? E aí é legal a gente evidenciar para efeito de performance. A gente tinha um cliente que ele, no escritório contábil, que ele tinha um cliente, uma autopeça, e em média por mês ele mandava lá um volume de 70 mil notas, tá? Dentro do mês. Para ele importar isso no ProSoft, 70 mil notas, ele colocava para importar às 18 horas, ia para casa. Se não desse nenhum problema no dia seguinte, as notas estavam lá importadas. Então, para fazer esse volume, era em torno de 14 horas. Tá? O mesmo volume de notas no Questor, a gente fez em 41 minutos. Então, assim, é absurda a diferença. Nós estamos falando de autopeça que tem uma penca de itens. Tá? Essa mesma empresa, para gerar o SPED, 2 horas. A gente trouxe para o Questor 11 minutos. Então, assim, para a gente trazer a evidência do quanto de escala que o escritório ganha promovendo a mudança de um ambiente que utiliza a ProSoft e indo para o Questor. Tá? Atualizações é um ponto bastante crítico deles. Às vezes eles rodam as atualizações e as atualizações elas não fazem por completo. Então, ele rodou a atualização, por exemplo, lá no servidor, a estação vai acessar, aí na estação diz que tem algum componente que não está atualizado, enfim. E aí o cara não consegue acessar o sistema. Né? Interação do aplicativo com o sistema operacional. Tem uma dependência muito grande. Então, funciona bem se você tiver com Windows 10. Se tiver com uma versão anterior a essa, não vai funcionar. No Questor, se você tiver um Windows XP, cara, a gente põe e sai pilotando. Entendeu? Por quê? Característica do ambiente utilizado para desenvolvimento. Tá? Então, a plataforma utilizada pela ProSoft é uma plataforma em que tem uma interação maior com o sistema operacional e, no caso da Questor, é independente. Né? Poderia dizer que isso também é devido à primeira coisa que você falou, né? Um sistema mais antigo que não se atualizou, novas tecnologias vieram para melhoria, ele não acompanhou essa melhoria e vieram outros concorrentes que já lançaram nessas novas plataformas. Exatamente. Aí você tocou num ponto muito legal, que é o seguinte, com o advento do SPED, que o primeiro que veio foi a nota fiscal eletrônica e depois veio o SPED fiscal, contribuições, enfim, o que a gente observou na grande maioria dos softwares? Eles foram reconstruídos para atender o conceito de SPED. Basicamente, o que é o conceito de SPED? Itens. No passado, a gente fazia toda a escrituração com base na capa da nota. E com o advento do SPED, tudo passou a ser tratado por itens. A nível então, de boa parte dos softwares eles foram reescritos para atender o conceito do SPED, o que não aconteceu com o ProSoft. Eles foram fazendo alguns puxadinhos para que atendesse o conceito de itens. E esses puxadinhos, naturalmente, geram um impacto considerável, cara, no quê? Na escalabilidade, na performance, na geração dos registros. Hoje a gente consegue entregar todos os registros dos SPEDs por dentro do Questor, coisa que a gente não consegue fazer no ProSoft. Então, Alex, eu tenho um registro específico que eu preciso enviar. Se o cara usa ProSoft, ele vai ter que gerar o arquivo do SPED lá dentro do ProSoft. Quando ele importar isso no PVA, ele vai ter que complementar. Coisa básica. Se a gente gerar um SPED de contribuições no ProSoft, ele não manda o bloco M, que é o bloco da apuração. Olha que loucura. Depois que você importa o arquivo no PVA, você tem que clicar na engrenagemzinha lá dentro do PVA para que a apuração aconteça dentro do próprio PVA para o cara conseguir transmitir o arquivo. No Questor, a gente já manda prontinho para o cara. Então, é só ele assinar e transmitir. Tá? Acho que da ProSoft, assim, basicamente é isso. Tá? Provavelmente o que eu vou conseguir passar mais itens nessa nossa conversa aqui.
tá? Legal. Vou parar aqui, então.